Então vamos lá. Feito isso, eu vou falar que essa minha variável textFind, então textFind, ela vai receber o texto que eu entrar aqui, ó, nessa caixa de procura, que chama txt procura. Então deixa eu voltar lá. Ela vai receber o texto da minha caixa txt procura.text. Então o que eu digitar lá vai ser passado para a minha variável. Então essa variável vai ter armazenado o texto que eu digitar na minha caixa de txt procura. Como muitos alunos pedem, eu vou comentar aqui: passando o texto procurado para variável textFind. Beleza, deixa eu aumentar aqui para facilitar para vocês visualizarem o código. Prontinho. Passei o texto procurado para ela, eu preciso buscar a posição, né, no texto procurado. Só que a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, eu tenho que fazer com o text também. Essa variável texto, ela vai guardar aquele texto que eu busquei dentro dessa minha caixa de texto aqui de baixo, que é o txt entrada. Então eu tenho que fazer a mesma coisa para ela ali. Deixa eu voltar lá e fazer aqui que a minha variável text vai receber, né, o texto em que eu entrar naquela caixa de texto txt entrada.text. Beleza, então a mesma coisa que eu fiz ali em cima. Feito isso, eu tenho que saber a posição, né, em 0, 1, 2, 3, a posição em daquele pedaço do texto em que eu estou procurando. Então esse texto de procura, eu tenho que achar a posição dele no meu texto de entrada, usando aquele index of que nós fizemos. Então eu vou colocar aqui, ó, position, que é a minha variável que vai trabalhar com a posição, vai ser a posição do meu index, né, do meu texto, aliás, procurado no index of dele. Então vou colocar aqui para que vocês possam entender. Aqui eu coloco que é o textFind. Como assim? Se nessa caixa aqui, ó, tiver escrito, por exemplo, Hugo, e aqui no meu texto tiver também o texto Hugo, ele vai me mostrar em qual posição de caractere, se é 0, 1, 2, 3, 4, ele se inicia. Então é basicamente isso que nós fizemos através desse comando aqui. Depois que ele achar a posição, ele vai mostrar para mim isso em tamanho. Então eu vou pegar minha variável length, que nós fizemos ali em cima, e vou falar que ela vai receber esse texto procurado, que é meu textFind, vai receber o tamanho dele, .length. Então se eu procurar lá com 10 dígitos, né, uma palavra de 10 letras, ele vai mostrar para mim que essa minha variável guardou aquele número 10, que é o tamanho do meu texto procurado. Então aqui, ó, agora o que está faltando para a gente fechar? Na verdade eu preciso de testar se o texto também existe ou não. Então vou colocar aqui if, vou pegar a posição dele se foi achada. Quando o texto existe, a posição dele é maior que 0, ou é 0, 1, 2, 3, 4, porque ele achou a posição dele ali no texto. Então, por exemplo, se tiver lá no meu nome, meu texto aqui, deixa eu ver se eu estou com ele. Não, estou sem ele. Então, vamos supor que o texto comece lá com Hugo. Ele acha a posição no terceiro caractere. Então, é 0, 1, 2, 3. É no O. Então, ele vai achar aquele texto existe. Se ele não existe, ele retorna para a gente -1. Isso nós vimos lá nas aulas anteriores. Então, se ele for maior do que -1, é porque ele existe. Então, vou colocar aqui, faça o quê? Pegue para mim a minha caixa de texto, né, de entrada, que é aquela maior que está aqui embaixo, e marque para mim aquele texto naquela posição dele. Então, vou colocar aqui os pontos select, ele vai selecionar para mim, na posição, que é a minha variável position, e no tamanho também, né? Eu tenho que colocar o tamanho do texto aqui, porque às vezes eu posso ter procurado, por exemplo, um texto, um nome inteiro, aí ele tem lá uma certa posição, começa na posição 4, mas ele tem um tamanho de vários caracteres, então ele vai selecionar todos para mim na posição e no caractere ali. Então txt entrada, aqui embaixo eu vou ter que fazer também esse length aqui, está totalmente errado, né? Length, pronto. Aqui, depois que ele encontrou a posição e o tamanho do texto, ele tem que deixar ele selecionado. Então, para fazer isso, eu tenho que fazer aqui, ó, falar que minha caixa de texto entrada vai receber um parâmetro chamado focus. Nós até já vimos ele, para ele deixar o texto em foco. Vamos fazer um teste aqui. Ctrl F5. Vamos ver se essa lógica aqui vai estar corretinha. Então, eu tenho que procurar. Deixa eu arrastar isso aqui para cá, ó. Deixa eu fazer o carregamento primeiro no texto, né? Senão não vai dar certo. Então, load. Achei o texto, ok. Eu vou procurar o nome, então, Freitas. Quando eu buscar, opa, ele encontrou ele na posição e já fez a seleção para mim, porque o parâmetro focus faz isso.
Se eu colocar aqui um nome que não existe, ó, ele não acha a posição dele. Mas aí eu preciso também de ter uma mensagem falando que isso aí então não é encontrado. Então else, se não for maior que 1, é porque ele não existe. Então else mostra para mim uma caixa de mensagem para ser o message box. Vamos usar ele. Ponto show, né? Exiba para mim essa caixa de mensagem com o nome texto não encontrado. Resolvemos o nosso problema. Ctrl F5. Vamos lá, vou fazer o load novamente. Load. Deixa eu buscar ele aqui. Pronto. Fazer um texto que não existe. Texto não encontrado. Se eu colocar um texto que existe, tanto. Buscar. Ele seleciona para mim e deixa ele em foco. Então, muito fácil de fazer. Tranquilo aí, trabalhar. Poucas linhas de código. A gente criou aí, né, esse buscador em texto. Então, um abraço e até as próximas aulas.